Renato Gaúcho apresenta Não tente me enganar. A música da minha vida. Veja em seu olhar que já não existe. Trabalho numa floricultura faz tempo e bem na frente, do outro lado da rua, funciona um posto de gasolina. Naturalmente que já estive nesse posto algumas vezes, colocando gasolina no carro ou até para comprar alguma coisa na lojinha que tem, junto do posto. Até que um dia um dos frentistas que trabalham ali apareceu na floricultura. Quando vi entrando, eu me aproximei. Boa tarde, tudo bem? Ele nem olhou assim direto para mim. Ficou olhando assim para algumas flores, alguns arranjos espalhados pela loja. E aí respondeu, então sabe o que é? Eu queria comprar um buquê, mas um buquê assim bem bonito. Perguntei se ele tinha algum tipo de flor em mente, mas ele falou que não. Que nunca tinha dado flores para ninguém, não tinha experiência no negócio. E eu então perguntei, mas é para alguém especial? Ou é uma coisa assim? É para minha namorada. Ah, entendi. E é aniversário dela? Alguma data especial? Olha, foi só nesse momento que ele olhou assim diretamente nos meus olhos. Não. Para falar a verdade, a gente brigou, nós discutimos ontem. Estamos sem se falar e... Então, eu queria dar um buquê, de repente... Sei lá, a gente consegue se acertar. Eu sempre ouvi dizer que mulher se derrete quando recebe flor. Realmente, com esta frase eu concordava. Porque é difícil, não é que não exista, mas muito dificilmente uma mulher não se emociona quando recebe flores. Perguntei se ele sabia se a namorada gostava de algum tipo de flor, em especial, mas ele falou que não sabia. Pediu inclusive que eu desse uma sugestão. Sabe, eu já tinha visto aquele rapaz várias vezes ali no posto. Sabia que ele trabalhava ali, mas nunca tínhamos trocado uma palavra sequer. Na verdade, eu nunca tinha prestado muita atenção nele, né? Como já tinha passado algumas vezes, tinha olhado para ele assim de relance, mas nada... Mas aquele dia ali, eu gostei do jeito dele, porque parecia ser uma pessoa sensível e parecia ser um cara bem bacana. A gente começou a conversar. Enquanto eu o atendia, ele se apresentou, se chamava Joel, falou um pouco da namorada, até porque eu perguntei, disse que era muito geniosa, muito ciumenta, orgulhosa, mas que gostava dela daquele jeito mesmo, e que estava triste demais com o rompimento, com a briga. Enfim, deu para perceber que ele gostava da menina. Ali na loja, tínhamos alguns cartões com umas mensagens assim bem bonitas e eu também o ajudei a escolher um daqueles cartões que, com toda certeza, iria ajudar a mexer com o coração da mulher. Confesso que desde aquele momento, eu comecei a imaginar uma coisa para que ele pudesse escrever ali para amolecer o coração da menina. E depois que esse rapaz saiu, com o buquê de flores e o cartãozinho, eu fiquei com ele assim na memória e pensando naquele episódio. Fiquei pensando naquela história o tempo todo, até quando cheguei em casa. Sei lá, me bateu uma curiosidade tão grande de saber o que ia acontecer, se ele conseguiria amolecer o coração da menina. Até porque eu tinha simpatizado tanto com ele. Será que a moça iria ceder? Será que, recebendo aquele buquê e junto daquele cartãozinho, que eu inclusive o ajudei a escrever, será que, sabe, fiquei curiosa. Já imaginando que as possibilidades seriam muito grandes. Porque qual é a mulher que não gosta de receber flores? E se for acompanhada de um cartãozinho, sabe, escrito com algumas palavras assim carinhosas,
É muito difícil que a pessoa tenha o coração tão duro que não amoleça nessa hora. No dia seguinte, assim que cheguei à floricultura, foi inevitável olhar na direção do posto e perceber que ele estava lá. Do mesmo jeito de sempre, na bomba, abastecendo os carros. Quando tive uma oportunidade, fui até a lojinha de conveniência que tinha junto do posto para comprar alguma coisa para comer. Na verdade, no fundo do fundo, foi só um pretexto que eu achei para ir até lá e quem sabe até conversar um pouquinho com ele. Repito, eu estava tão curiosa, queria saber qual tinha sido o desfecho daquela história. Enfim, fui até lá, comprei um sanduíche, uma latinha de refrigerante, e por coincidência, quando estava saindo pela loja, ele estava se aproximando, com certeza para entregar um dinheiro ao caixa. Quando me viu, ele sorriu. Tudo bem? Tudo. Mas, me conte, conseguiu se acertar lá com a namorada? Nessa hora, ele cessou o sorriso, fez uma cara assim meio desanimada. Pior que não. Não te falei que ela era estressada? Não quis nem falar comigo, se você quer saber. Sério? Meu Deus, mas a coisa deve ter sido séria então, né? Olha, pelo jeito, foi o que eu imaginei. Das duas, uma. Ou ele devia ter aprontado algo muito grave com a menina, e ela devia estar magoada, ou então ela não gostava dele. Porque é como eu já falei. Resistir a um buquê de flores da pessoa que a gente ama, olha, é muito difícil. Falei que sentia muito, que queria tê-lo ajudado, e ainda acrescentei, até porque ele ficou com uma cara assim tão triste. E até porque tinha simpatizado com ele. Poxa, que pena, eu gostaria de ter ajudado, mas, se você quiser bater um papo aí qualquer hora, desabafar, sabe onde me encontrar. Quando a gente termina assim um relacionamento, às vezes pinta, né, aquela necessidade de conversar, enfim. Ele sorriu quando eu falei aquilo. Deu a impressão de que tinha gostado. Agradeceu. Eu voltei para o meu trabalho e ficou nisso. Passou um dia, passaram 2, 3, 4. Na semana seguinte, para minha surpresa, eis que o vi entrando pela porta. Na verdade, ele nem entrou. Ficou assim parado na porta e me fez assim um sinal, me chamando. Fui até a porta ver o que ele queria. E ele foi direto ao ponto. Tudo bem, cara? Então, aquele dia você falou que se eu precisasse conversar com alguém, bater um papo, você estaria à disposição, você lembra? Claro que eu lembro. Como que não? Mas como é que está a situação? Aconteceu alguma coisa? Pior que não, eu só queria ver se você não queria, de repente, sair comigo pra gente beber alguma coisa e conversar. Hoje foi um dia daqueles pra mim, sabe? Tava precisando muito, assim, tirar um tempo, bater um papo com alguém. Olha, eu fiquei surpresa com aquele convite. Não vou negar que fiquei. Só que no fim, acabei aceitando. Na verdade, depois que ele voltou lá pro posto, não consegui pensar em mais nada. Até aquele momento, eu ainda não tinha, pressentido o que estava por acontecer ou o que talvez já estivesse até acontecendo. Só sei dizer que fiquei tão ansiosa. Sabe, fiquei tão... como se alguma coisa importante para minha vida fosse acontecer. Ele saiu um pouco mais tarde do posto, em relação à hora que eu saí ali do meu serviço. Isso ele mesmo me contou. Só que nesse dia em especial, pediu para sair mais cedo. Olha, eu nunca fui de sair. Não conhecia nenhum lugar bacana, assim, sabe, gostoso para sugerir. Então, ele escolheu, me levou até uma espécie de lanchonete, ali mesmo, perto do posto e perto do lugar onde eu trabalhava. Eu, é claro, voltei a perguntar, quando a gente sentou, se não tinha acontecido mais nada, se ele tinha feito alguma outra tentativa de aproximação.
Falei até que tinha ficado surpresa com aquele convite, até porque não estava esperando. E mais uma vez, ele foi direto, olhou assim para mim e falou sem rodeios. Você quer saber de uma coisa? Já era para eu ter te convidado há bastante tempo. Na verdade, desde aquele dia, quando a gente conversou lá no posto, lembra? Se eu te disser que fiquei com a tua imagem no pensamento, querendo te chamar para sair desde aquele dia, você acredita? Você tá falando sério? Mas... E a tua namorada? Não, eu e a Rosana, a gente... Sabe, eu acho que não tem mais volta. Eu até já tirei da cabeça, viu? Porque... Sabe, não adianta, de repente... Quando a pessoa é muito cabeça dura, você pode até gostar, mas chega uma hora que cansa. Sabe, quando ele falou aquilo, alguma coisa mudou. Porque ele falou aquelas palavras e já olhou assim para mim, mas de um jeito que chegou a me arrepiar. Eu fiquei toda encabulada. Porque ele começou a me fazer elogios, a dizer coisas agradáveis. Sabe, você quer saber de uma coisa? Desde aquele dia, quando eu fui lá comprar aquele buquê, não sei por que eu fiquei pensando em você naquele dia mesmo. Sei lá, você tem alguém? Você tem namorado? Não, eu tô sozinha, já faz tempo. Você sabe que é difícil acreditar? Porque você, além de bonita, você é uma pessoa tão bacana. Sei lá, me parece assim, a gente tá se conhecendo agora, mas você parece tão compreensiva, tão sensível. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente quer sempre ter do lado? Porque... Quer saber de uma coisa? Eu não tô acostumado. No fim, envolvida naquela conversa, eu acabei confessando que também tinha pensado nele desde aquele primeiro dia. E ele foi quem tomou a iniciativa. Quando percebeu que eu tinha gostado daquilo tudo que ele falou, ele não perdeu tempo, se aproximou e o nosso primeiro beijo aconteceu. Eu correspondi. Até porque, não vou negar que também estava esperando, que também queria. E a gente ficou vivendo assim uma atmosfera de... tão bonita, tão gostosa, sabe? Porque, no fim, ele queria até ir para outro lugar comigo. Ficar sozinho comigo, de maneira assim mais reservada, mas eu me segurei. Até porque eu nunca achei legal, assim, já no primeiro encontro, no segundo, a pessoa... Enfim, para minha sorte, ele não forçou a barra. Enfim, de qualquer maneira, eram quase 11 horas da noite quando ele me deixou no portão da minha casa. Ainda trocamos um beijo de despedida. Depois eu passei meu número para ele mandar mensagem, ligar quando quisesse. E olha, entrei em casa me sentindo sobre nuvens. A verdade é que eu adorei ter passado aquelas horas com ele. Até porque aquilo que eu falei, que eu estava sozinho há muito tempo, era verdade. Quanto tempo fazia que eu não me divertia? E principalmente, na companhia de alguém, eu achei tão gostosa a companhia dele. Sabe, parecia ser assim uma pessoa carinhosa. Sabe aquele tipo de pessoa que te envolve com as palavras? E depois, além das palavras, os beijos. Simplesmente eu me encantei. Simplesmente me apaixonei pelo jeito dele. Depois ainda ficamos trocando mensagens pelo celular até mais de 1h da manhã. Olha, eu dormi tão bem aquele dia, me sentindo tão leve e tão feliz. E o pior é que, e digo pior porque eu me conheço.
Se aquela história tivesse algum prosseguimento, e tudo indicava que teria, eu com certeza acabaria me apaixonando e não ia demorar. E tudo se deu exatamente como eu imaginei. Porque a gente continuou se vendo, se encontrando, conversando, trocando mensagens. E pouco a pouco, eu fui me afeiçoando a ele. Ele foi me envolvendo, mais do que eu já estava. Me encantando a cada dia mais. Não chegou a haver assim um pedido oficial de namoro. A gente simplesmente foi ficando. Só que para mim não precisava. Nossa primeira vez, por exemplo, olha, foi um momento tão lindo, tão especial. Porque, eu digo isso porque às vezes acontece da gente se encantar por uma pessoa. Isso deve acontecer com um homem em relação à mulher também. Mas, sabe, quando chega naquela hora da intimidade, tem vezes que não funciona, e a gente acaba se decepcionando, porque nem tudo acontece de acordo com aquilo que a gente sonhou. Só que no nosso caso, se não foi do jeito que eu imaginei, foi até melhor. Meu Deus, se eu já estava nessas alturas quase apaixonada, bastou aquela nossa primeira vez para eu cair de amores por ele. E nem podia ser diferente. Lembro que já fazia quase um mês que a gente saía. Até que um sábado, lembro que a gente estava num karaokê, quando de repente o celular dele começou a vibrar. Como o aparelho estava assim em cima da mesa, eu percebi e dei assim uma olhada, disfarçadamente, para a tela, quando vi aquele nome escrito. E só de ver aquele nome escrito, eu me arrepiei. Era o nome da ex-namorada dele, Rosana. Ela, sabe, estava ligando ou mandando mensagem. E me deu assim uma tremedeira tão grande porque às vezes há uma separação. No caso dele, inclusive, eu sabia que a separação tinha sido provocada por ela. Só que depois a pessoa meio que se arrepende. E mesmo que um dos dois diga que acabou, que não quer mais saber, quando a pessoa gosta, pode dizer isso até da boca para fora. Mas se o outro procurar, por isso que eu tremi. Mais do que depressa, ele pegou assim o telefone na mão e colocou no bolso. Aí eu perguntei se ele não ia atender. E ele fez aquela cara assim de incomodado. Não vou, encheção de saco. Mas você viu quem é que tá ligando? Não, deve ser algum camarada, algum amigo, sei lá. Deixa pra lá. Ele falou aquilo, mas eu percebi. É claro que ele tinha visto. É lógico. Se eu vi que estava mais distante, e depois tem outra. Não precisava nem ver. Só o jeito como ele ficou nervoso. Sabe, ele ficou... Não vou negar que senti uma coisa ruim assim, naquela hora. Porque eu percebi que aquilo o tinha tirado daquele estado normal. Claro que ele viu quem estava ligando. Quando o celular começou a vibrar, ele olhou assim, de relance, mas imagine se não vai. E mais do que depressa, pegou o aparelho e guardou do bolso, assim, de forma rápida. Mas é claro que ele viu quem é que estava ligando. De qualquer maneira, não falei nada. Não fiz nenhuma cobrança, até porque não queria estragar a nossa noite. Se ele não quis atender, mesmo sabendo quem era,
devia ter os seus motivos. Mesmo assim, eu senti aquele mal-estar, porque, repito, percebi que ele ficou nervoso, que ele ficou ansioso. E prosseguiu assim o resto do nosso encontro. Olha, pouco tempo depois, eu escutei de novo, mesmo ele tendo guardado o celular no bolso, escutei de novo aquela vibração. Apesar de estar no silencioso, a gente que tem ouvido bom, ouve, escuta. Dava para ouvir, sabe, aquele... Até que pelas tantas, como a pessoa continuava insistindo, ele levantou da cadeira, tirou o celular do bolso, olhou assim para mim e falou que iria atender lá no banheiro, porque ali tinha muito barulho. É claro que mais uma vez não falei nada. Mas só Deus para saber como eu fiquei apreensivo. Na verdade, fiquei com o coração na mão. Ele foi e eu fiquei ali. Olha, ele demorou mais de 10 minutos naquele telefonema. Mais de 10 minutos para conversar com a pessoa que eu tinha quase certeza era a ex-namorada dele. E quando voltou, aquilo que eu tanto temia se consumou. Eu percebi que ele estava muito, mas muito, muito diferente. Agora, não parecia tão nervoso quanto antes, mas sabe quando a vibe da pessoa muda? Disse algumas palavras. Eu fiz uma ou outra pergunta. Mas eu percebi que ele estava, não sei, parecia preocupado. Só que mais uma vez, achei melhor não comentar. Não falei nada. Tive medo de perguntar alguma coisa a respeito daquele telefonema, mesmo tendo quase certeza absoluta de que era ela. Até que no fim, sem resistir, perguntei quem era. Sabe, eu me segurei até não poder mais, mas chegou uma hora que eu tive de perguntar. Ele falou que era o Ronaldo, um colega do serviço, lá do posto. Só que, sabe quando a pessoa fala e você não acredita? Eu sabia que não era Ronaldo coisa nenhuma. Sabia que era com a Rosana. Que ele ficou conversando lá no banheiro durante mais de 10 minutos. Só que, claro, achei melhor não discutir. Só que a nossa noite, como eu já disse, meio que acabou por ali, né? Porque ele não tirou mais aquela expressão estranha da cara o tempo todo. Só eu sei como me senti. E depois desse dia, eu senti que ele foi mudando comigo a cada dia mais. Não chegava a ser agressivo, mas sabe quando a pessoa fica fria, distante? E lá no meu íntimo eu sabia por quê. Tinha medo de admitir para mim mesma, mas eu imaginava que fosse por causa dela. Demorava para responder quando eu mandava uma mensagem. Mesmo assim, não conversava comigo como antes. A gente foi deixando de sair junto, de se ver. Na verdade, chegou uma hora que a gente só se via no período de trabalho, e mesmo assim de longe. Eu ali na floricultura e ele lá no posto. Até que eu achei que precisava ter uma conversa definitiva com ele. Porque tem uma hora que você pensa, meu Deus, o que adianta ficar tapando o sol com a peneira? Se tem que acontecer, que aconteça logo de uma vez. Só que, nas primeiras vezes que eu tentei essa conversa, ele não falava coisa com coisa, ficava fazendo rodeio. Até que um dia eu resolvi ir fundo.
criei coragem e perguntei, de um modo claro. Tem a ver com a Rosana? Esse jeito como você está me tratando, tem a ver com ela? Fala. Se tem que falar, fala de uma vez. Ela anda te procurando? Nessa hora ele franziu a testa. Então, cara, sabe o que é? Tem a ver com ela, sim. Na verdade, eu nem sei como te falar isso, mas faz tempo que eu estou tentando achar um jeito de... Vocês voltaram. É isso? Pode falar. Só que ele não falou nada. Nem precisou. Só balançou a cabeça em sinal de concordância. E nessa hora, assim, veio aquela vontade de chorar, sabe aquela coisa que estava engasgada, que você fica segurando, até porque eu estava prevendo esse fim. Eu já estava prevendo desde aquela noite. Quando ela ligou para ele, e ele ficou lá no banheiro conversando com ela pelo telefone, quase 15 minutos. E aí veio aquilo, sabe, aquela coisa assim de dentro do peito. Eu chorei tanto. E o pior, não que fosse adiantar, mas ele não foi capaz sequer de me dar um abraço para me consolar. Nem isso. Meu Deus, como é duro. Você de repente se deixa envolver por uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento. Na verdade, com a pouca experiência que eu tinha, mesmo assim, eu devia ter imaginado que isso podia acontecer. Sempre existe essa possibilidade de pessoas que estão envolvidas, namorado, noivo, etc., quando brigam e se separam, sempre existe essa possibilidade muito grande de voltarem depois de um tempo, de maneira que eu devia ter me precavido. Porque foi exatamente isso o que aconteceu. O que eu não queria que acontecesse. Mas aconteceu. E quer saber? Eu sei que não foi culpa dele. As coisas foram acontecendo e no fim acabei me apaixonando. Enquanto ele apenas curtiu ali um passatempo, a convivência, até para, de repente, aliviar um pouco a cabeça da separação com a namorada, até que fez as pazes com ela. Sabe, eu acho que o que me doeu mais foi aquele jeito frio como ele passou a me tratar depois daquela noite lá na lanchonete. Porque ele mudou tanto. Não foi uma coisa suave, ele mudou muito. Eu sentia mudança. Eu já estava prevendo o desenlace. Só que, num caso assim, quando você está apaixonada, pode ser até lógico, sabe, a gente imaginar que vai acontecer uma coisa, só que você não quer acreditar. Você quer sempre acreditar na possibilidade de que não seja aquilo. Você passa a apostar mais na possibilidade pequena, ínfima, do que acreditar na possibilidade maior. Porque você não quer apostar na possibilidade maior. Você quer que, pelo menos no teu caso, aconteça o contrário do que costuma acontecer. E eu fui me alimentando dessa esperança vaga, incerta. Mas eu senti a mudança dele desde o começo. Já estava meio que esperando que ele fosse terminar comigo. Só que a gente não quer acreditar, mesmo que a realidade esteja ali, batendo na cara da gente. E repito, não o culpo. Apenas lamento a minha falta de sorte. Aliás,
Sabe, não é querer me fazer de coitada, de vítima, mas eu sempre fui tão azarada nessas coisas de amor. Tem horas que eu chego a acreditar que não nasci para ser feliz. Que vim ao mundo já predestinado a chorar, a sofrer. Porque olha, todos os meus raros romances terminaram mal. Tem sido assim com todos os meus relacionamentos. Por isso, inclusive, é que eu estava sozinha quando o Joel entrou pela porta da floricultura e pediu aquele buquê para fazer as pazes com a namorada. De maneira que, nos meus momentos assim de tristeza, eu quero resistir, mas chego à conclusão de que deve ser destino mesmo. Porque a grande verdade é que mais uma vez me apaixonei só para sofrer. Só para chorar. Outra vez. Sabe, porque se desse errado uma vez, mas de repente desse... Não! Todas as vezes que eu gostei de alguém, deu nisso. Com raras mudanças assim, mas o fim foi sempre o mesmo. Me apaixonei só para sofrer. Só para penar. Só para cair de cara no chão. Mas...